Muito bem, agora está gravando. Eu vou dar uma boa tarde oficial a todos, né, que estão aqui nos acompanhando. Nós estamos com 20 alunos na sala, no momento em que nós iniciamos a nossa aula. Eu faço questão de ler os nomes: é o André, César, Danilo, Emanuel, Fernando, Giovana, Heloísa, João Pedro, Lucas, Ludmila, Luiz Felipe, Marcela, Maria, Matheus Bolotaro, Matheus Akira, Matheus Gaino, Matheus Gandner, Pedro Almeida, Renan José e o Vitor Fukui. É assim, Vitor, que fala o seu nome? Bom, então, estamos começando a nossa primeira aula do RDE de Física 1, e o tema da nossa aula é o estudo da velocidade. Bem, nesse primeiro ano do curso de Física, o primeiro ano como um todo, o que a gente se dedica a estudar é o movimento do corpo, ou o movimento dos corpos, tá certo? Então, nos primeiros meses, a gente vai estudar o movimento sem se preocupar com o que está causando o movimento, o que põe um corpo em movimento ou o que tira um corpo de movimento. Nós vamos partir do pressuposto que um corpo está se movimentando com velocidade tal, ou por uma distância tal, ou com um tempo tal, ou com uma aceleração tal, que daqui a pouco vai aparecer também para nós a aceleração, né? Então, nós estamos estudando o movimento apenas partindo do pressuposto que o corpo inicia um movimento, que ele para o movimento e acabou. Quem coloca o corpo para se movimentar, o que faz ele manter o movimento, o que faz ele deixar de ter o movimento, a gente não vai se interessar neste primeiro momento. Tá? O ramo que estuda o movimento dos corpos é chamado de mecânica. Tá? Então, o primeiro ano de física, ele se baseia dentro da mecânica. Mas, como eu estou dizendo para vocês, nesse primeiro momento a gente estuda o movimento sem se preocupar com o que causa o movimento. Tá? Então, ele é um ramo específico da mecânica, chamado de cinemática, que é o estudo. O que é a cinemática? É o estudo do movimento. Mas é o estudo do movimento sem se preocupar com a causa do movimento. Então, cinético, cinema, então, tudo isso está relacionado com uma palavra, né, que vem lá do grego, que está relacionado a movimento. Tá? Então, nós começamos o ano letivo lá em fevereiro, no 5 de fevereiro, saudades, né? Ainda no presencial, falando das grandezas físicas. E nós destacamos que haviam 3 grandezas físicas básicas. Né? 3 básicas, não, né? São 7 básicas, mas 3 que nós íamos usar muito, né, nesse ano. Que era o quê? Das 7 básicas, 3, né? Que eram deslocamento ou distância, tempo e massa. Massa a gente não vai usar agora aqui na cinemática, né? Quando a gente for estudar o que causa o movimento, um outro ramo da mecânica chamado dinâmica, aí sim vai entrar em questão a massa do corpo, tá bom? A massa do corpo. Bom, então nós vamos iniciar o estudo da cinemática. O estudo do movimento sem se preocupar com o que está causando o movimento. Bom, a primeira coisa que eu preciso definir é quando que um corpo está ou não em movimento. Como que eu sei se um corpo está ou não em movimento? Essa é uma pergunta simples. Né? Como é que eu defino se um corpo está ou não em movimento? Se eu estou olhando para ele e ele está parado, ele não se move. Se eu estou olhando para ele, ele não está parado, está se movendo, está movendo. Tudo bem, mas essa é uma explicação que a gente poderia dar, poderia discutir aqui. É uma explicação, de certa forma, simplória, né? Como é que a gente faz isso na física? Bom, primeiro a gente começa falando de uma coisa muito importante, que é marcando aonde o corpo está. Como assim, professor? Definindo o que nós chamamos de posição que o corpo ocupa, ou espaço que o corpo ocupa.
certo? Porque se eu defino, então, a posição que o corpo ocupa, eu vou saber se ele se move ou não, se a sua posição se altera ou não. Se a sua posição se altera, ele está se movendo. Se a sua posição não se altera, ele não está se movendo. Tá? Então, eu vou fechar minha câmera agora e vou apresentar minha tela para vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida e escreverem no chat, eu não vou ver, tá? Porque eu vou estar com a tela apresentada aqui. Então, você me chama, faz a pergunta pelo áudio. Se você não tiver problema no áudio, tiver muita vergonha, você põe lá no chat, pede para alguém ali ajudar a fazer a pergunta para mim. Tá bom? Então, estou fechando a minha câmera. Estou apresentando a minha tela para você. Ok? Muito bem. Confirme alguém aí para mim, e responde, abre o microfone e me responde, vocês estão enxergando aí a projeção do slide, do Estado, Secretaria de Educação, Pernambuco, Governo do Estado. Dá para ver? Sim. Ok, muito obrigado. Então, você deve estar, talvez você é curioso e está se perguntando aí, poxa, por que Estado do Pernambuco? Bom, eu estou usando costumo usar uma série de aulas que a Secretaria do Estado de Pernambuco fez e disponibilizou. Por que eu estou usando isso? Porque é um material que é livre, né, então não tem direitos autorais, nada, e eles ainda sempre deixam lá as referências de todo o material que eu uso, então não pode dar problema nenhum, eu posso passar isso para vocês e não tem problema nenhum, tá? Um material que não tem direitos autorais. Bom, então tá aí, a cinemática. Então, a primeira coisa que a gente vai definir é duas coisas. Uma coisa chamada ponto material. Vocês vão ouvir muito. Antes de falar desse ponto material, deixa eu ir direto para a posição. Aqui. Vou falar da posição. Então, veja só. A gente estava discutindo que quando eu vou definir se um corpo está ou não em movimento, a primeira coisa que eu penso, né, é em definir a sua posição. Se a sua posição estiver mudando conforme o tempo passa, deixa eu corrigir aqui, é a letra S. Se a sua posição estiver mudando conforme o tempo passa, esse corpo está em movimento ou não, tá? Agora, percebam, gente, que definir a posição não é uma tarefa fácil, porque para que eu defina a posição, eu tenho que definir um referencial, tá certo? Vocês vão ouvir muito essa expressão aqui, já devem ter ouvido muito na vida. Relativo. O que significa relativo? Significa que quando eu defino a posição de um corpo, eu estou definindo a posição em relação a um dado ponto. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí o caminhãozinho, né? Está marcado. Eu vou dizer que ele está uma dada posição em relação a um referencial que eu adoto, a um ponto que eu normalmente chamo de zero. Tá? Então, eu costumo dizer assim, por exemplo, a gente está observando, eu não sei se eu já cheguei a fazer isso na sala com vocês, se eu fiz, vocês me perdoem, vou fazer de novo. Eu estou estudando o deslocamento de uma lesma que está andando na minha calçada. Como é que eu vou estudar o movimento dela? Eu preciso ter uma marcação. Eu preciso definir um referencial. Então, eu coloco uma régua aqui, ó. E eu defino que nesse instante ela está no ponto zero da régua. Eu posso, então, marcar qualquer uma das posições para essa o movimento dessa lesma aí, tá? Então, a posição de um corpo, ela vai ser em relação a um dado referencial.
Quando eu estou dizendo de um dado referencial, eu estou dizendo de algo que é relativo. Por quê? Se o Pedro Almeida fosse definir o movimento, fosse estudar o movimento dessa lesma ou desse caminhão, ele poderia achar outro referencial. Ele poderia, por exemplo, dizer que o ponto zero é esse aqui, ó, da onde o caminhão partiu. Por que não? Poderia. Tá? E aí ele começa a contar a posição do caminhão a partir daquele ponto zero, né? Tá certo? É uma outra forma de definir, tá? Então, marcar a posição do corpo e entender aonde o corpo está é muito importante, tá? A gente vai usar a letra S, aqui tinha uma letra X, eu fiz questão de trocar, porque a gente vai usar a letra S para definir posição. Professor, mas por que S para posição? Por que não P? A posição do corpo ela pode ser definida como o espaço que o corpo ocupa. Tá certo? Em inglês, espaço a gente escreve com a letra S. A posição a gente escreve também com a letra S. Certo? Então, aqui, ó, eu posso ter esse caminhão partiu da posição 0, agora está na posição 10 quilômetros. Professor, Pois não. Então, pode pode falar? voltar um pouquinho que travou um pouco. Tá, em que momento? Quando que travou? Consegue me dizer? Tipo, coisa de uns. Tipo, não deu pra entender muito. Tá. Eu vou voltar aqui e aí vocês vão falando se ficou alguma coisa para trás ou não, tá? Bom, Obrigado. eu estava dizendo, imagina que é isso. Isso acontece sempre, tá? Aí vocês podem me chamar. Bom, eu estava dizendo que o espaço, a posição, a gente usa a letra S para posição, porque o nome dele também é espaço, posição ou espaço, tá? Que o corpo ocupa. E em inglês, espaço é dado pela letra S. Bom, então isso é uma forma de definir uma localização. Quando eu faço isso, quando eu postulo, eu defino um certo referencial e digo, ó, a partir do ponto zero, o caminhãozinho está 10 quilômetros, ó, porque aqui tem quilômetros, na horizontal para a direita. Então, eu defini agora a posição do corpo e qualquer um que for estudar este movimento pode entender aonde esse caminhão está. Porque eu defini um referencial e postulei a posição a partir dele. Como eu disse, eu poderia ter usado um outro referencial. Tá? Tá legal? Então, só para vocês entenderem, por exemplo, né, alguém poderia dizer que aqui é o zero, né? E que aqui é o menos 10, menos, enfim. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para a gente não se confundir. Tá bom? Então, aí eu sei também que depois de certo tempo ele passou a ocupar outra posição. Ó. Ele está na posição 35 quilômetros. Quer dizer, que ele está a uma distância de 35 quilômetros do ponto que eu chamei de zero. Então, assim, eu vou definindo a posição que o meu corpo ocupa. Se a posição do corpo muda com o passar do tempo, esse corpo está em movimento. Se a posição do corpo não muda, ele está parado. E aí, lembra que eu falei dessa palavra relativo? E aí o que pode dar uma tela azul aí na cabeça de vocês é que o movimento, assim como a posição, são relativas. Porque eu posso estar em movimento em relação a um dado referencial
e não estar em movimento em relação a um outro referencial. Tá certo? Como assim, professor? Muito simples da gente entender neste próprio exemplo aqui. Imagine que aqui eu tenha um ônibus, né? Eu vou dar um zoom nesse ônibus aqui. Ó. Tô muito bom no desenho, gente. Olha só. Opa! Barbaridade. Fiquem com inveja do meu ônibus. Então imagine que uma pessoa que está dentro do ônibus, ela defina um referencial, ela vai estudar o movimento do ônibus e ela define um referencial que esteja dentro do ônibus. Por exemplo, o meu referencial aqui é o banco, primeiro banco. Então eu chamei esse ponto de 0. E aí, conforme o tempo passa, sabe o que vai acontecer? A distância entre o ônibus e esse primeiro banco nunca vai mudar. Porque quando o ônibus se move, o banco se move também. Percebe? Então, se qualquer coisa que esteja dentro do ônibus for o referencial, seja o banco, seja uma pessoa, seja uma janela, seja alguma coisa dentro do ônibus, o ônibus pode estar em movimento na estrada, na rua, em relação a qualquer coisa que esteja fora do ônibus, mas se o referencial for qualquer coisa que esteja dentro do ônibus, ele vai estar parado, porque a posição dele não vai mudar. Você percebe? O movimento é relativo. O movimento é relativo. Tá? Então você pode estar aí parado, sentado, deitado, eu não sei como é que está a sua posição. Eu estou sentado numa cadeira. E eu posso perguntar para você, eu estou parado? E você vai falar assim, tá sim, professor. Mas espera, eu estou na superfície da Terra, que gira com uma velocidade, em torno do seu próprio eixo, com uma velocidade de 1.600 km por hora. E digo mais, gira em torno do Sol, que é o centro do sistema solar, com uma velocidade de 900 mil km por segundo. E digo mais, o sistema solar todo gira em torno do centro da Via Láctea. E digo mais, a Via Láctea se afasta das outras galáxias. Percebe? Então, gente, a partir de hoje, marca isso na vida de vocês. 19 de novembro de 2020, 17 horas e 14 minutos. Toda vez que alguém te perguntar se algo está ou não em movimento, você vai responder: o movimento é relativo. Depende do referencial. Tá? Claro que o mais comum, quando eu te perguntar, eu estou parado, você me responder, sim, você está parado, tomando a Terra como referencial, não é? Quando a gente fala no cotidiano em se mover, a gente sempre fala em se mover em relação à Terra. Tá? Professor, e por que eu não sinto a velocidade da Terra, que gira em torno do seu eixo com 1.600, que gira em torno do Sol com 900 mil? Por que não? Porque eu giro junto, então para mim a Terra está parada. Então, sempre que no cotidiano eu falo em se mover, eu falo em me mover em relação à Terra. Né? Então a gente sempre vai procurar definir um referencial que seja um ponto fixo na superfície. Uma casa, uma árvore, um poste, uma pessoa parada, um carro parado, né? Naquele momento ele está fixo em relação à superfície da Terra. Beleza? Ok. Viajamos um pouco aqui, né? Mas vamos lá. Seguindo o estudo do movimento aqui. Deixa eu voltar, eu falei que eu ia voltar um pouco, né? Eu avancei lá para a posição para fechar aquilo lá. Bom, algumas coisas interessantes. Ponto material. Eu falei que vocês vão ouvir muito essa palavra relativo. O que é um ponto material? Ponto material é um objeto que, dentro das dimensões do contexto que ele está sendo estudado, as dimensões que ele tem é desprezível.
Como assim, professor? Por exemplo, tem um corredor correndo na pista lá, ele vai correr uma corrida de 100 metros rasos. Eu não sei se você se ligou, mas para ele atravessar os 100 metros rasos, para ele completar a prova, ele tem que andar os 100 metros, tá aqui, eu vou me empolgando no alto, né? Ele tem que andar os 100 metros e mais uma distância que é igual ao tamanho do pé dele. Aqui. Porque senão ele não terminou a prova. Se ele sair do ponto zero e andar só 100 metros, o que aconteceu com ele? Ele parou em cima da linha e ele vai perder se ele parar em cima da linha. Ele precisa cruzar a linha. Então ele tem que andar uma distância 100 metros mais o tamanho do pé dele. Mas você já viu alguém se preocupar com o tamanho do pé numa prova? Não. Porque o tamanho do pé, sei lá, é o quê? 27, 30 centímetros. É uma dimensão desprezível. Porque ela é muito menor que a distância de 100 metros que a pessoa tem que percorrer. Então, se ela é desprezível, eu posso considerar a pessoa que se move como um ponto. Tá? Eu não preciso considerar as dimensões que ela tem. Como, por exemplo, uma formiga atravessando uma calçada. A formiga é muito menor que a calçada. Então, eu posso considerar ela como um ponto material. Não preciso me preocupar com as dimensões da formiga. Em geral, quando a gente vai estudar o movimento, a gente considera os corpos como um ponto material. Fica mais fácil da gente estudar. A gente não pensa nas dimensões do veículo. Tá? Mas em algumas situações específicas, que a gente vai ver em alguns exercícios, a gente precisa considerar a dimensão. Então, aqui, a gente vai chamar, então, ele de corpo extenso. As dimensões não podem ser desprezadas. Então, uma formiga em relação a uma pequena pedra, que ela já não é desprezível. Mas pensa só, o mesmo exemplo que eu dei lá do corredor, né? Tentando fazer os 100 metros. Pensa no caminhão tentando atravessar a rua. Olha aqui, gente, olha o tamanho da figura. O caminhão, sei lá, ele tem 1/3 do tamanho da rua. Então, suponha que ele tem que atravessar essa rua aí, ó. Essa rua tenha uma largura de 20 metros. E o caminhão, sei lá, tenha uns 8 metros. Se o caminhão percorrer uma distância exatamente de 20 metros, ele vai chegar aqui, ó. E ele não vai ter atravessado a rua. Opa, apagou meu caminhãozinho. Tão bonito. Nossa, que horrível. Mentira. Tô péssimo no desenho, né, gente? Olha aqui. Ficou de tamanho desigual, mas só para você entender. Se ele sai daqui, não, né? Deixa eu colocar. Ele sai daqui, ó. Ó, ele sai daqui. Tá? Se ele andar exatamente os 20 metros, que é a largura, aonde que ele vai chegar? Ele vai estar aqui. Ele não atravessou. Você não vai dizer que ele atravessou. Pera aí, caneta. Atravessou. Tá? Olha para essa situação. Você vai dizer que esse caminhão aqui atravessou? Não, você vai dizer que ele está no meio da rua. Então, as dimensões dele não é desprezível em relação ao tamanho da rua, do tamanho do movimento que ele tem que percorrer. Tá certo? Então, isso é um corpo extenso. Agora, um corpo extenso é algo relativo. Depende do referencial. Assim como ponto material é relativo. Olha, a formiga pode ser um ponto material, se você comparar ela com uma calçada, ela atravessando a rua. Se ela tem que atravessar uma pedra, ela não é mais um ponto material. Caminhão, a gente pensa, não, caminhão é grande, né, professor? Caminhão é um corpo extenso. Depende. Caminhão fazendo uma viagem de 1.000 quilômetros. As dimensões dele é desprezível em relação à distância que ele tem que percorrer. Então, ele é um ponto material. Posso considerar ele como um ponto se movendo. Então, é relativo. Corpo extenso
e ponto material. Aí, ó. Essa observação para você, essa pessoa pensando aí, tá? Trajetória. Trajetória é o caminho ocupado ou percorrido por um módulo, né? Então, você tem aqui, por exemplo, dois corpos no desenho. Eu tenho um avião, ele tem, vamos chamar esse ponto, a gente está estudando, eu posso chamar isso aqui de zero. Infelizmente, como é que o avião sai do céu? Ele saiu lá do aeroporto. Tudo bem, mas é o meu referencial. Para o estudo dessa situação, não faz a menor diferença de onde ele saiu. Percebe? Eu posso chamar isso aqui de ponto zero, porque eu estou estudando só isso aqui. Essa caixa caindo aqui. Tá? Beleza? Então, eu tenho dois movimentos. Eu tenho a posição do avião, posição 2. Aliás, posição 1, posição 2, posição 3. Eu não falei para vocês, mas a posição onde um corpo inicia o movimento, nós chamamos de posição inicial e nós marcamos ela como S0, tá? Porque é no momento zero, no instante zero. Bom? E tem a posição da bola. Posição 0, posição 1, posição 2 e posição 3. Opa! E posição 3. Tá? Então, se eu fosse estudar a trajetória do avião, a trajetória do avião é essa aqui, ó. Opa, voltei para o amarelo, né? A trajetória do avião é essa aqui. Ele vem para cá, para cá, para cá e para cá. Vamos escrever no movimento reto. E a trajetória do pacote caindo aí, né? Sei lá, que está sendo derrubado nesse avião. Então, perceba, gente, aqui a trajetória é um conceito também relativo. Eu posso perguntar para vocês, como é que é a trajetória descrita por essa bolinha amarela caindo? Depende, é relativo. Depende de quem? Depende de quem é o seu referencial. Certo? Então, pensa numa primeira situação onde o referencial é o piloto do avião. Tá aí, ó. O piloto do avião. Você percebe que ele vê a bolinha caindo, ao mesmo tempo que ele se move junto com a bolinha, ó. Certo? Ó. Eles se movem juntos. Então, em relação à bolinha, lembra que o movimento é relativo, né? Se o referencial for o avião, a bolinha não tem velocidade na horizontal. A velocidade na horizontal dela é zero. Porque o avião se move junto com a bolinha. Lembra da gente na Terra? A Terra está girando e eu não vejo a Terra girar. Por quê? Porque eu giro junto. Se a bolinha está indo para frente junto com o avião, a bolinha não está indo para frente no referencial do avião. Elas estão paradas. Tá certo? E aí, vou te perguntar uma coisa. Como é que cai uma coisa quando você solta ela lá de cima, parada? Como é que ela cai? Ela cai assim, ó. Vertical para baixo. Então, essa aqui é a trajetória no referencial,
referencial do avião. Se o avião for o referencial, se o piloto do avião ou qualquer coisa dentro do avião for o referencial. Por quê? Porque no referencial do avião essa bolinha está parada, não está se movendo para frente. Eles estavam indo juntos para frente. Então, faz o teste aí, ó. Solta alguma coisa parada no ar. Como é que ela vai cair? Reto para baixo. Só não solta o celular ou o computador, tá? Solta uma coisa que não quebra. Então, essa é a trajetória observada se o referencial for qualquer ponto dentro do avião. Tá certo? Agora, imagine que temos aqui... imagine que nós tenhamos aqui um observador parado, olhando o avião. Tá? Ele está parado com velocidade zero. Qual é o movimento que essa bolinha descreve de acordo com este referencial aqui, ó, com este cara? Ou, como a gente pode dizer, com este observador? Vocês sabem me dizer? Ela vai para frente e para baixo, ao mesmo tempo. Então, ela tem uma velocidade horizontal diferente de zero, VH diferente de zero, e uma velocidade vertical diferente de zero. Para quem não está ligado aí nas paradas, né, ó, horizontal, vai ter um dislexo aí, né, horizontal, e isso aqui é o vertical, tá? Chama de H de horizontal. Beleza? Tá certo? Por quê? Porque ela tá parada e o avião tá indo para frente. E a bolinha tá indo para frente junto com o avião. Quando ela é solta do avião, ela começa a ir para baixo. Então ela vai para frente e para baixo. Como é que vai ser a trajetória descrita? A trajetória é essa aqui, ó. Tá? Que vocês estão vendo aqui. Porque essa foto é tirada, foto entre aspas, né? É tirada por um observador parado no solo. Certo? Como é que cai uma coisa quando eu jogo ela para frente? Ela tem velocidade horizontal para frente e ela vai caindo para baixo. Como é que ela cai? Já fez esse teste? Ela cai fazendo um movimento curvilíneo. Assim. Tá certo? Beleza, gente? Então, estamos finalizando aqui. Já são quase 17h30. Deixou só... Oh, meu Deus do céu. Perdi todos meus desenhos. Só queria finalizar, então, dizendo assim, que a trajetória, ela também é relativa. Tá? Depende de quem? Depende do observador. Então, lembra do desenho aqui, ó? Para o observador no avião, vou até usar as mesmas cores. Se bem que eu apaguei, não vai adiantar nada. Para quem está no avião, vê a bolinha fazendo isso aqui, ó. Tá? Certo? E qualquer observador que esteja no solo parado vai ver um movimento curvilíneo. Tá? A bolinha fazendo isso aqui. Por quê? Porque ela vai para frente com uma velocidade horizontal e para baixo ao mesmo tempo. Tá? Professor, mas por que não é uma reta? Por que é curva? Porque a velocidade vertical vai ficando cada vez mais rápida, né? Lembra da aceleração da gravidade? Conforme a bolinha vai caindo, ela vai ficando com uma velocidade horizontal. Ela vai ficando com uma velocidade horizontal cada vez maior. Tá?
E ela não está sendo acelerada na horizontal. Tá certo? Então, isso aqui é num... Opa! Nossa, eu voltei um monte. Então, isso aqui é num referencial em repouso no solo. Ok? Beleza, minhas crianças. Tudo certo, então? Então, nós vimos hoje a respeito da posição, que ela é onde o corpo está em relação a um observador, a um referencial, perdão, né? A gente pode chamar de observador também. Vocês estão vendo a minha apresentação? Vocês estão vendo a minha câmera? Já encerrei a apresentação? Sim, já. Ok, valeu, gente. Então, o que acontece? A posição, que eu defino num referencial, e a que distância ela está daquele referencial, aquele que eu chamei de marco zero, tá bom? O que é um corpo extenso, o que é um ponto material, que também é relativo, a formiga pode ser um corpo extenso, pode ser um ponto material. O caminhão, que é enorme, nunca vai ser um ponto material. Não, vai ser. Se ele percorrer uma distância, uma estrada, uma via, que é muito maior que ele. E a trajetória, tá? Que também é referencial, que também é relativo. Aliás, o movimento é relativo. Então, nós estamos parados? Depende do referencial. A partir de hoje, você sempre vai dizer isso. Depende do referencial. Então, se sua mãe falar para você, você fica aí parado o dia inteiro. Eu falei, parado, mãe? Eu giro com 1.600 km ao retorno todo do eixo da Terra, 900 mil km ao do sistema solar e me expondo junto com as galáxias, aproximando das outras galáxias. Certo? Parado por um referencial na Terra, certo? Um referencial fora da Terra a gente nunca está parado. Tá bom? Pode voar um chinelo aí da sua mãe? Pode voar, mas aí a gente não é culpa minha, a gente está correndo risco pelo bem dos conceitos científicos corretamente aplicados. Tá bom, gente? Então, um abraço para todos vocês. Nos vemos na próxima quinta-feira, a partir das 16h30. A partir das 16h30. 1 quilômetro já faz o caminhão ser um ponto material? Danilo, não tem um limite, você entende? A gente vai analisar isso e usar de um bom senso. Você percebeu? O caminhão tem 20 metros. Você não vai falar para mim que uma distância de 40 metros, ele é um ponto material, porque daí não é também, né? Você está chutando balde, você está forçando amizade. Agora, qual é o limite para ele ser um ponto material ou não? A gente não tem isso. Se a distância for 10 vezes maior, for 20 vezes maior, ele é um ponto material. Mas a gente vai usar do bom senso. Tá? Então, se você perceber que colocar o tamanho do caminhão está dando uma diferença, de 2, 3 segundos no movimento, não é um ponto material. Em 2, 3 segundos, muita coisa pode acontecer. Tá? Agora, um caminhão em 1.000 quilômetros, Danilo, eu posso te falar com certeza, vai ser um ponto material. Tá certo? Ele é um ponto material, né? Porque ele tem 1.000 metros, caminhão, os maiores aí vão ter 60, não, acho que 20 e poucos metros, né? 30 metros. Tá bom? Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí. Eu vou encerrando a gravação. Eu deixo um abraço para todos. Depois eu vou mandar o vídeo e o material para vocês, tá? Mas quem tiver dúvida, perguntas, pode mandar, pode continuar fazendo se quiser, tá bom? Interrompo.